Alguma vez você se perguntou por que parece estar tão sozinha em seu chamado espiritual? Por que o caminho de quem foi escolhido por Deus parece muitas vezes ser trilhado em solidão? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. O que parece perda é preparação. O que agora dói como isolamento é, na verdade, o processo pelo qual Deus prepara seus escolhidos para uma missão que apenas corações purificados pela solidão podem suportar. Quando Deus coloca em você um chamado diferente, quando Ele desperta sua alma para verdades que outros não conseguem enxergar, Ele também a separa. Não é coincidência, é propósito. Os despertos, aqueles que receberam uma consciência espiritual elevada, vivem sob uma lei sombria e silenciosa que não pode ser violada. O isolamento é o preço da iluminação. Esta jornada espiritual que você está vivendo, marcada por momentos de profunda solidão e incompreensão, não é um acidente nem um abandono. É o processo pelo qual Deus aprofunda raízes que precisarão sustentar uma árvore destinada a oferecer sombra e frutos para muitos. Deus não permite nada sem razão, e o que agora parece solidão, em breve será testemunho. Você já experimentou aquela sensação inconfundível de estar em um cômodo cheio de pessoas e ainda assim se sentir completamente só? Aquela dor silenciosa de não conseguir expressar o que Deus tem revelado ao seu coração, porque sabe que poucos entenderiam? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmos 34:19. Esta primeira verdade precisa ressoar profundamente em seu espírito hoje. O que parece isolamento é, na verdade, consagração. O que dói como rejeição é, na realidade, separação para um propósito divino. Quando Deus chama alguém para uma missão especial, para um entendimento mais profundo, para uma consciência espiritual elevada, Ele também o separa. Não é coincidência, é propósito. Os despertos, aqueles que receberam de Deus uma percepção ampliada das realidades espirituais, vivem sob uma lei sombria e silenciosa que não pode ser violada. O isolamento é o preço da iluminação. O caminho de quem foi despertado por Deus é marcado por uma solidão sagrada que muitos não compreendem. Você percebe verdades que outros não veem, sente o peso de realidades que outros não carregam, e isso naturalmente cria uma distância. Não porque você escolheu se afastar, mas porque o próprio chamado de Deus em sua vida criou esse espaço de separação. Veja a história de Noé, um homem que caminhou com Deus em uma geração corrompida. Por 120 anos, ele trabalhou na construção de uma arca em terra seca, enquanto seus contemporâneos zombavam dele. Imagine a solidão de Noé. Imagine as noites em que ele deve ter questionado se tinha ouvido corretamente a voz de Deus. Imagine o isolamento de ser o único que entendia o iminente juízo divino, enquanto todos ao seu redor continuavam suas vidas como se nada estivesse prestes a acontecer. A Bíblia diz em Gênesis 7, versículo 1: Depois, disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te reconheço como justo diante de mim no meio desta geração. Note as palavras: no meio desta geração. Noé estava cercado de pessoas, mas espiritualmente estava sozinho, separado, caminhando em um nível diferente de consciência espiritual. Quantas vezes você se sentiu como Noé, construindo algo que ninguém mais entende, obedecendo a um chamado que parece loucura para os outros, preparando-se para algo que ninguém mais vê vindo? Essa solidão não é uma punição, é uma preparação. O que parece solidão será testemunho. O isolamento de Noé precedeu o momento em que toda a sua família foi salva, enquanto o juízo caiu sobre a terra. A solidão dele não era rejeição, era proteção. Não era abandono, era preparação. E assim é com você. Considere também a história de José,
Ainda jovem, Deus lhe deu sonhos proféticos. Mas em vez de imediatamente elevá-lo a uma posição de honra, Deus permitiu que ele experimentasse o mais profundo isolamento. Traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão, José passou anos em solidão e aparente abandono. É fácil olhar para a história de José e ver apenas o final glorioso, o momento em que ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito e salva nações da fome. Mas não podemos ignorar os longos anos de solidão, as noites escuras, em que ele deve ter se perguntado onde estava Deus, os momentos em que ele deve ter questionado o propósito de seus dons e visões. Você pode estar nesse momento agora, sentindo-se isolada, incompreendida, questionando por que Deus colocou determinados dons, visões ou entendimentos em seu coração, apenas para depois permitir que você fosse rejeitada, mal interpretada ou esquecida. Lembre-se, Deus não permite nada sem razão. Na solidão de uma cela de prisão, José aprendeu a depender completamente de Deus. No isolamento, longe do conforto familiar e das conexões sociais, ele foi forçado a desenvolver uma intimidade com o Pai, que de outra forma, talvez nunca tivesse alcançado. E foi precisamente essa intimidade, essa dependência absoluta, que o preparou para liderar com sabedoria e compaixão quando finalmente chegou o tempo de sua elevação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O isolamento de José não foi desperdício, foi investimento. Cada momento de solidão, cada lágrima derramada em silêncio, cada oração aparentemente não respondida, estava tecendo algo maior do que ele poderia imaginar. E é o mesmo com você. Há uma maturidade espiritual que só pode ser forjada no fogo da solidão. Há insights divinos que só podem ser recebidos no silêncio do isolamento. Há uma força interior que só pode ser desenvolvida quando você é forçada a ficar de pé sozinha, com apenas Deus como seu apoio. Eu conheci uma jovem mulher cujo chamado ministerial era tão forte que desde criança ela sabia que estava destinada a servir a Deus de maneiras extraordinárias. No entanto, por mais de uma década, ela enfrentou portas fechadas, rejeições e incompreensão até mesmo dentro de sua própria comunidade de fé. Durante anos, ela se questionou: Senhor, se tu me chamaste, por que me isolaste? Se devo servir teu povo, por que me separaste dele? O que ela não percebia é que Deus estava usando aquele tempo de isolamento para aprofundar suas raízes espirituais. Em sua solidão, ela desenvolveu uma vida de oração que não teria sido possível em meio a uma agenda ministerial ocupada. Na ausência de plataformas públicas, ela estudou as Escrituras com uma profundidade que muitos líderes estabelecidos nunca alcançam. Na dor da rejeição, ela cultivou uma compaixão pelos marginalizados que agora define seu ministério. Hoje, ela lidera um movimento que alcança os esquecidos, os rejeitados, aqueles que a sociedade, e muitas vezes a igreja, prefere não ver. E frequentemente ela testifica: não entendi na época, mas agora vejo que precisava experimentar o isolamento para poder verdadeiramente ministrar aos isolados. Precisava sentir a dor da rejeição para poder trazer a cura de Cristo aos rejeitados. O que parece perda é preparação. Não é coincidência, é propósito. Pense também no profeta Elias. Após sua grande vitória espiritual no Monte Carmelo, onde o fogo de Deus desceu e consumiu seu sacrifício diante dos profetas de Baal, você esperaria que ele entrasse em um período de grande ministério público. Em vez disso, encontramos Elias fugindo para o deserto sozinho, pedindo para morrer. 1 Reis 19, versículo 4 nos diz: Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Mesmo depois de uma demonstração tão poderosa do poder de Deus, Elias se sentiu sozinho, esgotado e desanimado. E como Deus respondeu? Não com repreensão, mas com cuidado gentil. Ele enviou um anjo para alimentar Elias, permitiu que ele descansasse e então o chamou para uma experiência ainda mais íntima. Um encontro com a presença suave e delicada de Deus na solidão de uma caverna. Foi nesse isolamento, nesse retiro forçado longe das multidões e do ministério público, que Elias recebeu novas instruções, nova unção e uma nova compreensão da natureza e dos caminhos de Deus. O isolamento não era punição, era repositório. Não era abandono, era uma reconexão mais profunda. Você pode estar se sentindo como Elias agora. Talvez você tenha experimentado grandes vitórias espirituais no passado, momentos em que claramente viu a mão de Deus operando em sua vida e através dela. Mas agora, inexplicavelmente, você se encontra no deserto, sozinha, questionando seu chamado, seu propósito, talvez até mesmo questionando se Deus ainda está com você. Permita-me assegurar-lhe, assim como com Elias, seu deserto não é o fim da história. É apenas um capítulo necessário. É no deserto que ouvimos mais claramente a voz de Deus. É na caverna da solidão que experimentamos aspectos de sua presença que nunca poderíamos conhecer no meio da multidão. Deus não permite nada sem razão. O deserto de Elias o preparou para ungir reis e um sucessor. Seu tempo de isolamento não foi um desvio da vontade de Deus. Foi exatamente o caminho que Deus havia traçado para ele. E assim é com você. Seu deserto, sua caverna, seu tempo de isolamento não são punição nem esquecimento. São lugares de preparação, espaços sagrados onde Deus está moldando seu caráter, refinando seus dons e aprofundando sua dependência dele de maneiras que serão essenciais para a próxima fase de seu chamado. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Observe também a vida do apóstolo Paulo. Após seu dramático encontro com Cristo na estrada para Damasco, você poderia esperar que ele imediatamente se juntasse aos outros apóstolos e começasse seu ministério. Em vez disso, em Gálatas 1, versículos 17 e 18, Paulo nos diz: Nem tornei a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. 3 anos na Arábia, 3 anos de isolamento, longe dos centros de atividade cristã, longe dos outros apóstolos, longe das igrejas que estavam se formando. Por quê? Porque Paulo, que se tornaria o grande apóstolo dos gentios, o autor de grande parte do Novo Testamento, precisava desse tempo de isolamento para ser preparado por Deus. Foi durante esses anos de solidão que Paulo provavelmente recebeu as revelações que mais tarde compartilharia em suas epístolas. Foi nesse deserto espiritual que sua teologia foi formada, sua compreensão das implicações da cruz foi aprofundada e seu entendimento do chamado de Deus para sua vida foi solidificado. O isolamento de Paulo não foi um erro, não foi uma perda de tempo, não foi um desvio do plano. Foi, ao contrário, absolutamente essencial para o ministério que estava por vir. Quantos de nós lutamos contra nossos tempos de isolamento? Resistimos, nos rebelamos, questionamos Deus. Por que estou sozinha? Por que os outros estão avançando enquanto pareço estar presa? Por que meus dons não estão sendo usados? Por que meu chamado parece estar em espera? E todo esse tempo, Deus está tentando nos dizer: minha filha, este isolamento não é rejeição, é seleção. Não é punição, é preparação. Não é abandono, é um apartar para um propósito maior do que você pode ver agora. O que parece perda é preparação. Não é coincidência, é propósito. Precisamos entender que, espiritualmente falando, existem 2 tipos de isolamento.
Há o isolamento que resulta de nosso próprio pecado e rebelião, como o de Jonas fugindo da presença de Deus, e há o isolamento divino, a separação sagrada, que Deus institui para nos preparar para um propósito maior. O primeiro tipo devemos evitar através do arrependimento e da obediência. O segundo tipo devemos abraçar com fé e paciência, confiando que Deus não permite nada sem razão. Este segundo tipo de isolamento, o isolamento santo, a solidão sagrada, é uma marca dos despertos. É um sinal daqueles que Deus separou para um entendimento mais profundo e um chamado mais elevado. Se você se identifica como uma pessoa despertada espiritualmente, se sente que Deus lhe deu uma consciência e uma sensibilidade que outros ao seu redor não parecem compartilhar, então saiba que o isolamento não é apenas algo que você experimentará ocasionalmente. É uma parte integral de sua jornada. Os despertos frequentemente se sentem sozinhos, porque veem o que outros não veem, sentem o que outros não sentem, entendem o que outros ainda não estão prontos para entender. E essa consciência elevada, esse despertar espiritual, cria naturalmente uma distância entre você e aqueles que ainda estão operando em um nível diferente de consciência. Não é que você seja melhor do que eles. Não é que você seja mais amada por Deus ou mais espiritual. É simplesmente que, por razões conhecidas apenas pelo Senhor, Ele escolheu remover os véus de seus olhos de maneiras que ainda não fez para os outros. Com esse despertar, vem responsabilidade. E com essa responsabilidade vem a necessidade de preparação. E essa preparação quase sempre envolve alguma forma de isolamento. João Batista passou anos no deserto antes de começar seu ministério público. Moisés passou 40 anos nas terras de Midian antes que Deus o chamasse através da sarça ardente. Davi passou anos fugindo e se escondendo antes de assumir o trono para o qual já havia sido ungido. O que todos esses grandes homens e mulheres de Deus têm em comum é que todos eles experimentaram longos períodos de isolamento e aparente esquecimento antes que seus chamados públicos se manifestassem plenamente. E assim será com você. Não resista ao isolamento santo, não lute contra a solidão sagrada. Em vez disso, abrace-a como o presente que realmente é. Use esse tempo, valorize-o, permita que ele faça seu trabalho em você. Nas palavras do salmista, entrai por suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmos 100, versículo 4. Entre no isolamento com gratidão, reconhecendo-o não como punição, mas como privilégio. Entre nos átrios da solidão com louvor, entendendo que é nestes lugares quietos que Deus frequentemente fala mais claramente. Quando você se sentir sozinha, incompreendida, separada dos outros, lembre-se, esta é a marca do desperto. Este é o caminho daqueles que Deus está preparando para um propósito maior. O que agora parece solidão será testemunho. O isolamento de hoje se tornará a plataforma de amanhã. A dor da separação dará lugar à alegria de ver o propósito de Deus se desdobrar de maneiras que você nunca poderia ter imaginado. Você não está esquecida. Você não está abandonada. Você não está sendo punida. Você está sendo preparada. Há outro aspecto desse isolamento sagrado que frequentemente negligenciamos. O isolamento não é apenas sobre nossa preparação pessoal, é também sobre proteção. Quando Deus separa alguém, quando Ele cria esse espaço de isolamento, muitas vezes é para proteger o que Ele plantou dentro dessa pessoa até que esteja pronta para se manifestar. Pense em uma semente. Quando um agricultor planta uma semente, ela desaparece sob a terra. Aos olhos destreinados, parece que nada está acontecendo. A semente está isolada, escondida, aparentemente esquecida.
Mas é precisamente nesse isolamento que a vida dentro da semente começa a se desenvolver. É na escuridão e na solidão do solo que as raízes se formam, que o caule ganha força, que a planta se prepara para emergir. Se uma semente fosse exposta prematuramente, antes que suas raízes estivessem estabelecidas, antes que seu caule fosse forte o suficiente, ela seria vulnerável aos elementos, facilmente desarraigada, incapaz de suportar as pressões do mundo exterior. Da mesma forma, quando Deus coloca um chamado em sua vida, quando Ele planta visões e sonhos em seu coração, Ele frequentemente criará um período de isolamento para proteger o que plantou até que esteja pronto para emergir. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem disparar como foguetes no ministério ou em seu chamado, apenas para cair rapidamente? Frequentemente é porque não tiveram o benefício desse isolamento protetor. Elas foram expostas prematuramente, antes que suas raízes fossem profundas o suficiente, antes que seu caráter fosse forte o suficiente para suportar o peso da plataforma que receberam. Quando Deus realmente ama alguém, quando Ele tem um chamado significativo para a sua vida, Ele frequentemente o esconderá por um tempo. Ele criará espaços de isolamento e espera para que o alicerce possa ser estabelecido corretamente. Não tenha inveja daqueles que parecem avançar rapidamente enquanto você se sente presa em um tempo de espera. Não compare sua jornada com a dos outros. O que parece um atraso em sua vida pode ser, na verdade, a mais profunda expressão do cuidado protetor de Deus. Então, o que devemos fazer nesses tempos de isolamento sagrado? Como devemos responder a essa solidão que marca o caminho do desperto? Primeiro, reconheça que ela é intencional. Não é um acidente, não é uma punição. É parte do plano de Deus para a sua vida. Não é coincidência, é propósito. Segundo, use esse tempo para aprofundar suas raízes. Em vez de resistir ao isolamento, mergulhe nele. Use esse tempo para desenvolver uma vida de oração mais profunda, para estudar as Escrituras com mais intensidade, para ouvir a voz de Deus com maior clareza. Foi na solidão da prisão que João Bunyan escreveu O Peregrino, uma obra que tem abençoado milhões ao longo dos séculos. Foi na solidão do exílio que João escreveu o livro do Apocalipse. Foi na solidão de um porão escuro que Corrie ten Boom desenvolveu a fé que mais tarde inspiraria nações. O que você fará com seu isolamento? Como você usará esse tempo de solidão sagrada? Terceiro, confie no processo. Confie que quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Confie que Deus está trabalhando mesmo quando você não pode ver ou sentir seu trabalho. Confie que o que agora parece solidão será testemunho. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando estamos no meio do isolamento, raramente entendemos seu propósito. Nossa tendência humana é resistir, questionar, duvidar. Mas a palavra de Deus nos chama a confiar, não em nossa compreensão limitada, mas em seu coração perfeito. Quarto, lembre-se de que você não está realmente sozinha. Mesmo nos momentos de mais profundo isolamento, Deus está com você. Como ele prometeu em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O isolamento dos despertos nunca é isolamento total, porque o próprio Deus habita conosco, dentro de nós, caminhando cada passo da jornada. Não é que estejamos sozinhos, é que estamos separados com Ele para um propósito especial. Finalmente, mantenha seus olhos fixos no resultado final.
Todo isolamento no reino de Deus tem um propósito e um fim. Não durará para sempre. É uma estação, não um destino. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus nos lembra: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O isolamento de José terminou com ele salvando nações. O isolamento de Moisés terminou com ele libertando Israel. O isolamento de Paulo terminou com ele escrevendo grande parte do Novo Testamento e estabelecendo igrejas por todo o mundo conhecido. E seu isolamento também terá um final glorioso. Também cumprirá um propósito divino que neste momento você pode apenas vislumbrar. Então, querida despertada, querida escolhida de Deus, não tema a solidão que acompanha seu chamado. Não resista ao isolamento que vem com seu despertar espiritual. Abrace-o como parte do processo divino, como evidência do amor e do cuidado meticuloso de Deus por você e pelo chamado que Ele colocou em sua vida. Lembre-se sempre, o que parece perda é preparação. O que dói como rejeição é, na verdade, proteção. O que se sente como esquecimento é, na verdade, desenvolvimento intencional. Não é coincidência, é propósito. E quando chegar o tempo perfeito de Deus, tudo fará sentido. E o que agora parece solidão será testemunho. Você já notou como os momentos mais intensos de sua conexão com Deus frequentemente são seguidos por ataques espirituais devastadores? Como o inimigo parece intensificar suas investidas exatamente quando você avança em seu propósito? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Tiago 1:2-3. Esta segunda verdade precisa ecoar profundamente em seu espírito hoje. O ataque não é sinal de fracasso, mas confirmação de que você está no caminho certo. Deus não permite nada sem razão. Os despertos enfrentam uma realidade que poucos compreendem completamente. Quanto maior a luz que carregam, mais intensa será a escuridão que tentará extingui-la. Não é coincidência, é propósito. Existe uma lei espiritual sombria e inevitável que governa a jornada dos despertados. A intensidade da oposição será proporcional à importância do chamado. A guerra espiritual que você enfrenta não é aleatória. O inimigo de sua alma não desperdiça recursos. Se você tem experimentado ataques intensos em sua mente, em seus relacionamentos, em sua saúde ou em suas finanças, isso pode ser um indicador de que você carrega algo que ameaça os planos do adversário. O que parece perda é preparação, um refinamento pelo fogo que fortalecerá você para sustentar o peso da glória que está por vir. Considere a vida de Jó, um homem descrito por Deus mesmo como íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Se alguém merecia uma vida de paz e tranquilidade baseada em seu comportamento, era Jó. No entanto, ele enfrentou perdas devastadoras, seus filhos, sua riqueza, sua saúde, tudo aparentemente de uma só vez. O que poucos observam na história de Jó é que seus testes vieram precisamente porque ele era justo, não porque havia falhado. Foi sua própria integridade que o colocou no radar do inimigo. Deus permitiu o teste porque sabia que Jó poderia suportá-lo e que, através desse processo, sua fé seria fortalecida e seu testemunho amplificado por gerações. Você pode estar vivendo seu próprio momento Jó agora. Talvez você tenha caminhado fielmente com Deus, buscado sua face diligentemente, obedecido à sua voz, e ainda assim, inexplicavelmente, as provações se intensificaram. Os desafios multiplicaram-se. As perdas têm sido dolorosas e desconcertantes. Saiba que isto não significa que você esteja fazendo algo errado. Pode significar exatamente o oposto. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido.
O livro de Jó não termina com sua perda, mas com sua restauração duplicada. Seu sofrimento não foi o fim da história. Foi apenas um capítulo. E é o mesmo com você. Observe também a vida de Jesus, o despertado por excelência, aquele que carregava a luz mais pura e brilhante. Após seu batismo, momento em que foi oficialmente apresentado como o Filho amado de Deus, para onde ele foi levado? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. Mateus 4, versículo 1, nos diz: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note que não foi o inimigo que o levou ao deserto da tentação. Foi o próprio Espírito Santo. A provação não era um desvio do plano divino, era parte integrante dele. Por que isso seria necessário? Porque o próprio Filho de Deus precisaria passar por tal teste no início de seu ministério público. Porque há uma lei espiritual em operação. Antes de uma grande manifestação de poder divino, frequentemente vem um período intenso de teste e refinamento. O ministério de Jesus não começou realmente até que ele tivesse enfrentado e vencido essas tentações fundamentais no deserto. Foi essa vitória no isolamento e na provação que precedeu e possibilitou seu poderoso ministério público. E assim é com você. Os desertos espirituais, as tentações intensificadas, os ataques que parecem vir precisamente quando você está avançando em seu chamado, nada disso é acidental. O que agora parece solidão será testemunho. O combate de hoje será o testemunho de amanhã. Uma mulher de fé que conheço recebeu um chamado claro para o ministério de libertação. Depois de anos de preparação e estudo das Escrituras, ela finalmente deu o passo de fé para iniciar o trabalho ao qual se sentia chamada. No dia seguinte ao lançamento de seu ministério, ela acordou com um ataque de ansiedade tão severo que mal conseguia respirar. Nos dias seguintes, velhas feridas emocionais que ela acreditava estarem curadas começaram a reabrir. Dúvidas assaltaram sua mente. Pensamentos de desistência a atormentavam constantemente. Confusa e desesperada, ela clamou a Deus: Senhor, eu pensei que este era teu chamado para minha vida. Por que então tudo ficou tão mais difícil desde que dei o passo de obediência? Através de um período de oração intensa e aconselhamento espiritual, ela começou a entender esta lei espiritual. Os ataques intensificados não eram sinais de que estava no caminho errado, mas confirmações de que estava precisamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. O inimigo não desperdiça munição em alvos irrelevantes. Se você está experimentando uma resistência espiritual intensa, pergunte-se: que ameaça represento para o reino das trevas? Que luz estou carregando que o inimigo está tão desesperado para extinguir? Não é coincidência, é propósito. O que parece perda é preparação. Contemple também a vida do apóstolo Pedro. Após sua poderosa confissão de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16, um momento de profundo discernimento espiritual, Jesus lhe disse algo surpreendente: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:31-32. Perceba a conexão. Logo após um momento de revelação espiritual profunda, Pedro é informado de que se tornará alvo de intensos ataques espirituais. Seu despertar espiritual o tornou um alvo prioritário para o inimigo. E de fato, sabemos que Pedro experimentou uma queda dolorosa ao negar Jesus 3 vezes. Mas isso não foi o fim de sua história. Jesus já havia previsto não apenas sua queda, mas também sua restauração. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:32. A queda de Pedro, sua negação momentânea, seu aparente fracasso, nada disso foi o fim de sua história.
Foi apenas um capítulo. Através desse processo doloroso, ele aprendeu a humildade, a dependência total de Deus e a compaixão pelos fracos, que seria essencial para seu futuro ministério como líder da igreja primitiva. E assim é com você. Os fracassos momentâneos, as quedas dolorosas, os aparentes retrocessos, nada disso é o fim de sua história. São apenas capítulos em uma narrativa muito maior que Deus está escrevendo com sua vida. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O que agora parece um fracasso se tornará o fundamento de seu futuro ministério. A derrota de hoje se transformará na plataforma para a vitória de amanhã. Existe também uma dimensão desta lei sombria que os despertos devem entender. O isolamento não é apenas uma estação, mas uma postura que frequentemente deve ser mantida, mesmo quando você já está operando em seu chamado pleno. Considere a vida de Samuel, o grande profeta e juiz de Israel. Desde a infância, ele foi separado para o serviço no templo. Sua vida foi marcada por um certo tipo de isolamento, não necessariamente físico, mas uma separação de propósito e chamado. Mesmo quando liderava Israel, mesmo quando ungia reis e falava a palavra de Deus com autoridade, Samuel mantinha uma certa distância. Ele tinha que habitar naquele lugar solitário de ouvir claramente a Deus quando todos ao seu redor estavam seguindo suas próprias inclinações. Em 1 Samuel 15, versículo 23, quando Deus instrui Samuel a confrontar o rei Saul sobre sua desobediência, vemos o peso desse isolamento. Disse Samuel a Saul: "Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel." Imagine a solidão desse momento. Samuel teve que ser o portador de más notícias para o rei, que ele mesmo havia ungido. Os despertos frequentemente carregam este fardo: ver o que outros não veem, ouvir o que outros não ouvem, e muitas vezes ter que comunicar verdades difíceis que outros não querem ouvir. Este aspecto do chamado não desaparece com o tempo ou com a maturidade espiritual. Em muitos sentidos, apenas se intensifica. Você pode estar em um lugar em sua jornada espiritual onde já experimentou certa medida de libertação do isolamento inicial. Talvez Deus já tenha aberto algumas portas para você ministrar, para usar seus dons, para caminhar em aspectos de seu chamado. Ainda assim, você encontra momentos de profunda solidão, momentos em que se sente incompreendida, separada, diferente. Esta é a natureza contínua do chamado do desperto. O isolamento não é apenas uma estação para atravessar. É frequentemente uma postura que deve ser mantida, um lugar de separação onde você pode continuar a ouvir claramente a voz de Deus, mesmo quando as vozes ao seu redor se tornam cada vez mais altas e insistentes. Não é coincidência, é propósito. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Há ainda outra dimensão desta lei sombria que os despertos enfrentam. Quanto mais profunda a revelação, mais rigoroso será o teste de integridade. A revelação espiritual, o verdadeiro despertar, não é um brinquedo para ser exibido ou uma medalha para ser ostentada. É uma responsabilidade sagrada que vem com um padrão mais elevado de prestação de contas. Em Lucas 12, versículo 48, Jesus nos diz: "A qualquer que muito for dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão." Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Quanto mais profundo o despertar, mais rigorosos serão os testes. Considere o rei Davi, um homem descrito como segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Davi recebeu revelações, experiências espirituais e bênçãos extraordinárias. Ele compôs salmos que ainda hoje nos tocam profundamente. Conheceu a presença de Deus de maneiras que poucos experimentaram.
e recebeu promessas de um reino eterno. No entanto, quando Davi pecou com Batseba, as consequências foram severas e de longo alcance. Seu pecado não foi tratado levemente simplesmente porque ele era o ungido de Deus ou porque havia recebido grandes revelações. Na verdade, foi precisamente por causa de sua posição espiritual que seu pecado teve consequências tão graves. Através do profeta Natã, Deus disse a Davi: "Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal perante ele? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher." 2 Samuel 12, 9-10. O pecado de Davi teve consequências que afetaram não apenas a ele, mas a sua família e a todo o reino de Israel. Por quê? Porque com grande revelação vem grande responsabilidade. Com despertar espiritual profundo, vem um padrão mais elevado de integridade. Você, como uma despertada, como alguém a quem Deus confiou revelações e entendimentos espirituais mais profundos, deve entender que será julgada por um padrão mais elevado. Não é injusto, é simplesmente a natureza da responsabilidade espiritual. Esta lei sombria não é mencionada para causar medo, mas para promover uma vigilância saudável. É um lembrete de que o despertar espiritual não é um jogo, não é entretenimento, não é algo a ser tratado levianamente. É um chamado sagrado que exige integridade, humildade e obediência constantes. Então, como você navega sabiamente nesta lei sombria? Como você mantém sua integridade quando os testes se intensificam e as consequências do fracasso se tornam mais graves? Primeiro, cultive uma dependência absoluta de Deus. Reconheça que não pode manter sua integridade em suas próprias forças. Como Davi orou após seu fracasso: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável." Salmos 51:10. É somente através da graça sustentadora de Deus que podemos permanecer firmes quando os testes se intensificam. Segundo, mantenha-se responsável. Os despertos, por causa de sua sensibilidade espiritual e discernimento, às vezes caem na armadilha de pensar que estão além da necessidade de prestação de contas. Nada poderia estar mais longe da verdade. De fato, quanto mais profunda a revelação, mais crucial se torna a responsabilidade. Encontre pessoas espiritualmente maduras que possam falar verdade em sua vida, que não tenham medo de confrontá-la quando necessário, que possam ajudá-la a discernir entre a voz de Deus e suas próprias inclinações. Terceiro, lembre-se sempre de que a revelação é dada para servir, não para elevar. Jesus, que recebeu a revelação mais completa de quem Deus é, usou esse conhecimento não para se exaltar, mas para servir e, finalmente, para dar sua vida. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Quando a revelação leva ao orgulho, a sensação de superioridade espiritual ou a separação arrogante dos outros, você pode ter certeza de que se desviou do propósito pelo qual Deus dá o despertar espiritual. É aqui que muitos dos despertos falham. A revelação, que deveria levar à humildade e ao serviço, torna-se uma fonte de orgulho e separação. O despertar, que deveria conectá-la mais profundamente com o coração de Deus para a humanidade, torna-se um motivo para distanciamento e julgamento. Deus não permite nada sem razão. Se Ele lhe deu um despertar espiritual, um discernimento mais profundo, uma sensibilidade aumentada às realidades espirituais, foi para que você pudesse servir melhor, amar mais profundamente e refletir Cristo mais claramente. Não para que você pudesse se exaltar acima dos outros. Lembre-se constantemente do aviso de Paulo: "Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E
Se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? 1 Coríntios 4:7. Qualquer revelação, qualquer despertar, qualquer discernimento espiritual que você possui é um dom de Deus, não algo que você ganhou ou mereceu. Esta humildade é sua melhor proteção contra as armadilhas mais perigosas do caminho do desperto. É sua salvaguarda contra o orgulho espiritual que tem derrubado muitos que começaram bem, mas acabaram perdidos em suas próprias revelações. Há uma razão pela qual a Bíblia constantemente alerta contra o orgulho e exalta a humildade. É porque Deus conhece as tendências do coração humano, especialmente quando tocado pela revelação divina. Ele sabe que mesmo as experiências espirituais mais genuínas podem ser distorcidas pelo orgulho até se tornarem armadilhas. Por isso, Pedro nos exorta: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:5-6. Note o padrão. É Deus quem exalta e Ele o faz a seu tempo. Não em nosso tempo, não através de nossos esforços para nos elevarmos, mas em seu tempo perfeito e de sua maneira perfeita. E este é talvez o aspecto mais desafiador e mais crucial desta lei sombria. Os despertos devem constantemente render seu despertar a Deus. Devem estar dispostos a segurar levemente até mesmo suas revelações mais preciosas, suas experiências espirituais mais profundas, seus dons mais poderosos. Por quê? Porque a posse das coisas espirituais pode se tornar tão idólatra quanto a posse de coisas materiais. Podemos nos tornar tão apegados a nossas experiências, revelações e dons que começamos a derivar nossa identidade deles, em vez de derivá-la de Cristo. É por isso que Paulo, esse homem de tremendas revelações e experiências espirituais, poderia dizer: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:7-8. Paulo estava disposto a contar como perda até mesmo suas revelações e experiências espirituais em comparação com o valor supremo de conhecer Cristo. Ele não se agarrou a elas, não construiu sua identidade sobre elas, não permitiu que se tornassem ídolos em seu coração. E assim, deve ser com você. Por mais preciosas que sejam suas revelações, por mais profundas que tenham sido suas experiências espirituais, por mais poderosos que sejam seus dons, você deve estar disposta a segurá-los com mãos abertas, sempre prontas para rendê-los de volta a Deus, se Ele pedir. Este é talvez o teste mais rigoroso que os despertos enfrentam: a disposição de crucificar até mesmo o próprio despertar por amor a Cristo. Conheço uma mulher que experimentou um despertar espiritual profundo, acompanhado de dons poderosos de profecia e discernimento. Por anos, seu ministério floresceu. Pessoas vinham de longe para receber uma palavra dela, para experimentar os dons que fluíam tão poderosamente através dela. Então, inexplicavelmente, esses dons pareceram diminuir. Sua clareza profética foi substituída por dúvidas. Seu senso outrora agudo de direção espiritual deu lugar a incertezas. Ela entrou em um deserto espiritual, onde todos os sinais familiares desapareceram. Desesperada e confusa, ela clamou a Deus: por que me deste esses dons apenas para retirá-los? Por que me despertaste apenas para me deixar na escuridão? Através de um processo doloroso e prolongado, ela começou a entender que Deus estava testando não seus dons, mas sua identidade. Ele estava perguntando, em essência: você me ama por mim mesmo ou pelos dons que fluem através de você? Você encontra sua identidade em mim ou no ministério que eu lhe permiti ter? Foi apenas quando ela chegou ao ponto de estar disposta a nunca mais exercer aqueles dons, nunca mais ter outra palavra profética,
nunca mais experimentar aquela clareza espiritual, se isso fosse o que Deus quisesse, que ela encontrou a paz. E foi nesse ponto de rendição que os dons lentamente começaram a ser restaurados, mas agora com uma humildade e maturidade que não estavam presentes antes. Essa é a lei sombria em sua expressão mais profunda. Os despertos devem estar dispostos a morrer, até mesmo para seu despertar, se isso for o que Deus exige. Devem estar prontos para entrar na escuridão da fé pura, onde não há sinais, não há confirmações, não há experiências espirituais poderosas, apenas confiança nua no caráter imutável de Deus. É este desprendimento último, esta disposição de deixar ir tudo, inclusive as bênçãos espirituais mais preciosas, que marca os verdadeiramente despertos. É o que distingue aqueles que amam os dons daqueles que amam o doador, aqueles que buscam a experiência daqueles que buscam a Cristo. João, o Batista, esse grande despertado que preparou o caminho para Jesus, entendeu este princípio quando disse sobre Cristo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. João estava disposto a ver seu próprio ministério, sua própria influência, sua própria plataforma diminuir para que Cristo pudesse ser exaltado. E é isso que Deus procura em cada desperto: a disposição de diminuir para que Cristo possa crescer. A prontidão para liberar até mesmo o chamado mais poderoso, a unção mais palpável, a revelação mais profunda. Se isso significar que Cristo será mais claramente visto e mais completamente glorificado. Então, querida despertada, querida escolhida de Deus, não tema as provações intensificadas que acompanham seu chamado. Não resista aos testes de integridade que vêm com seu despertar espiritual. Não se surpreenda com os desertos que seguem suas experiências mais profundas com Deus. Tudo isso faz parte do processo. Tudo isso está incluído na lei sombria que governa o caminho dos despertos. Mas também não se agarre com força demais às revelações, experiências e dons que Deus lhe concedeu. Segure-os com mãos abertas, sempre prontas para rendê-los de volta a Deus se Ele pedir. Lembre-se sempre: o isolamento não é rejeição, é seleção. Os testes não são punição, são preparação. A diminuição não é abandono, é o caminho para uma exaltação que virá no tempo perfeito de Deus e de maneira que trará glória apenas a Ele. O que parece perda é preparação. O que dói como rejeição é, na realidade, proteção. O que se sente como esquecimento é, na verdade, desenvolvimento intencional. Não é coincidência, é propósito. E quando chegar o tempo perfeito de Deus, tudo fará sentido. E o que agora parece solidão será testemunho para a glória de Cristo, para quem e por quem todas as coisas existem. Você já se perguntou por que Deus permite que seu caminho seja tão diferente dos outros? Por que sua jornada parece marcada por desafios que poucos ao seu redor enfrentam ou compreendem? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8-9. Esta terceira verdade deve se enraizar profundamente em seu ser. A solidão que você experimenta hoje está sendo transformada em um testemunho que tocará mais vidas do que você jamais poderia imaginar. O que agora parece solidão será testemunho. Os despertos carregam uma consciência que frequentemente os separa da multidão. Mas esta separação, este isolamento, não é o capítulo final de sua história. É apenas a preparação para uma obra de alcance tão vasto que, se Deus revelasse agora em sua totalidade, você poderia recuar diante da magnitude da responsabilidade. Não é coincidência, é propósito. Há um princípio divino tão consistente ao longo da Escritura
que não pode ser ignorado. Deus frequentemente conduz aqueles que Ele ama mais profundamente através do vale da solidão antes de elevá-los a um lugar de impacto extraordinário. Ele forja o caráter na fornalha do isolamento, molda a compaixão através da experiência da dor e estabelece uma dependência inabalável dele através da remoção de todos os outros suportes. Considere José, aquele filho de Jacó, que foi vendido à escravidão por seus próprios irmãos. Por anos, ele sofreu injustiças inimagináveis, traído por sua família, falsamente acusado por sua empregadora, esquecido na prisão por aqueles que havia ajudado. Que desperdício aparente de vida e potencial. Que injustiça aparentemente sem sentido. No entanto, quando finalmente chegou o momento de José se posicionar diante do faraó e, posteriormente, diante de seus próprios irmãos que o haviam traído, vemos a transformação milagrosa que havia ocorrido dentro dele. Não havia amargura, não havia sede de vingança, apenas uma compreensão serena e profunda do plano maior de Deus. Em Gênesis 45, versículo 5, José declara a seus irmãos atônitos: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E mais adiante, no capítulo 50, versículo 20, ele reafirma: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José havia chegado a uma compreensão que somente aqueles que experimentaram o mais profundo isolamento podem alcançar. Que Deus é capaz de pegar até mesmo nossas piores experiências, nossas rejeições mais dolorosas, nossos momentos de mais completo abandono, e transformá-los em algo belo e redentor que impactará multidões. O que parece perda é preparação. Não é coincidência, é propósito. Você pode estar em um ponto de sua jornada onde não consegue ver como seu sofrimento atual, seu isolamento presente, poderia possivelmente ser transformado em algo benéfico. As feridas são profundas demais, a solidão é muito aguda. O caminho à frente parece demasiadamente obscuro. É precisamente aqui, neste lugar de total desespero humano, que Deus faz seu trabalho mais profundo. É quando chegamos ao fim de nossas próprias forças, quando esgotamos nossos limitados recursos humanos de compreensão e resistência, que experimentamos a verdade de 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Conheci uma mulher que experimentou rejeição desde a infância. Abandonada por seu pai biológico, rejeitada por colegas na escola devido a uma deficiência física, isolada mesmo dentro da igreja por sua personalidade introspectiva, sua vida parecia ser uma série interminável de portas fechadas e conexões quebradas. Por anos, ela lutou contra a depressão e o isolamento, questionando por que Deus permitiria que ela experimentasse tanta rejeição. O que poderia ser o propósito de tanto sofrimento emocional? Qual poderia ser o sentido de ser constantemente deixada de fora, passada por cima, esquecida? Em seu ponto mais baixo, quando a dor da solidão parecia insuportável, ela entregou tudo a Deus em um ato de rendição desesperada. Senhor, ela orou, se esta solidão é tudo que jamais experimentarei, se este sentimento de ser diferente e separada nunca for embora, eu ainda te amarei. Eu ainda te servirei. Faça o que quiseres com minha vida. Foi nesse momento de completa rendição que algo começou a mudar. Não em suas circunstâncias externas, mas em seu coração. Ela começou a perceber que suas experiências de rejeição lhe davam uma capacidade única de notar os negligenciados, de ver os invisíveis, de se conectar com os marginalizados que outros facilmente ignoravam. Gradualmente,
Sem planejar ou buscar ativamente, ela começou a atrair pessoas quebradas, mulheres lidando com a dor do abandono, jovens lutando para encontrar seu lugar, idosos esquecidos por famílias ocupadas. Eles gravitavam em torno dela porque sentiam que ela verdadeiramente entendia sua dor. Ela podia se sentar com eles em sua escuridão, sem ofertas vazias de conforto ou tentativas apressadas de consertar seus problemas. Hoje, seu ministério para os rejeitados e esquecidos alcança milhares. Seu testemunho ressoa profundamente com aqueles que se sentem invisíveis, e suas palavras carregam um peso e uma autoridade que só podem vir de alguém que verdadeiramente caminhou pelo vale da rejeição e emergiu não apenas sobrevivente, mas transformada. O que agora parece solidão será testemunho. O isolamento de hoje se tornará a conexão de amanhã. A dor atual está sendo transformada em compaixão futura que tocará vidas de maneiras que você ainda não pode imaginar. Há uma alquimia divina que ocorre no cadinho do sofrimento humano, uma transformação misteriosa pela qual Deus transforma nossas experiências mais dolorosas em nossos ministérios mais poderosos. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Este é o ciclo divino de redenção. Somos consolados para que possamos consolar. Somos curados para que possamos curar. Somos resgatados para que possamos resgatar. E frequentemente o próprio sofrimento, que parecia tão sem sentido e doloroso, torna-se a base para nosso ministério mais significativo e impactante. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Considere também a história de Moisés. Criado como príncipe no Egito, ele teve sua vida completamente revirada quando fugiu para o deserto de Midian. Por 40 anos, 4 décadas inteiras, ele viveu uma vida de relativa obscuridade como pastor, longe da grandeza e do privilégio que conhecera na corte do faraó. Que desperdício aparente de talento, educação e potencial. Que caminho estranho e tortuoso para um homem que Deus havia destinado a libertar uma nação inteira. No entanto, foi precisamente naqueles anos de isolamento no deserto que Deus moldou Moisés em um líder que poderia enfrentar o faraó sem medo, guiar um povo obstinado com paciência e comungar com o Altíssimo face a face. O deserto não era um desvio do plano de Deus, era parte integral dele. O grande rabino Abraham Joshua Heschel observou que, enquanto o Egito deu a Moisés conhecimento, Midian lhe deu discernimento. O conhecimento pode ser adquirido em salas de aula, mas o discernimento, aquela sabedoria profunda e aquela dependência de Deus que Moisés precisaria para liderar Israel, só poderia ser cultivado no isolamento do deserto. E assim é com você. O conhecimento que você adquiriu através da educação, estudo e interação social é valioso. Mas o discernimento que você está adquirindo agora, nas longas noites de solidão, nos períodos de aparente esquecimento, nas estações em que você se pergunta se Deus ainda se lembra de você, esse discernimento será inestimável para o trabalho que está por vir. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O que parece perda é preparação. Talvez o exemplo mais poderoso desta transformação divina seja encontrado na vida do próprio Jesus Cristo. A Escritura nos diz em Hebreus 5, versículo 8, que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não diz que Jesus aprendeu sobre obediência através de estudo ou observação, mas que ele aprendeu obediência através do sofrimento real. Pense no Getsêmani, aquele momento de profunda solidão, quando Jesus foi deixado sozinho para lutar em oração
enquanto seus discípulos dormiam. Pense na cruz, quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. O Filho de Deus experimentou o mais profundo isolamento possível, a mais terrível solidão imaginável. E ainda assim, a partir dessa solidão, desse abandono, surgiu a obra mais transformadora que o mundo já conheceu: a redenção da humanidade, a reconciliação entre Deus e o homem, a derrota do reino das trevas, a inauguração de uma nova criação. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. E o que parece o abandono divino final se revelou como o caminho para a redenção final. Tudo isso nos leva a uma pergunta crítica: como podemos cooperar com este processo divino de transformação? Como podemos garantir que nosso isolamento realmente se torne testemunho, que nossa solidão verdadeiramente se transforme em um ministério que impactará outros? Primeiro, devemos abraçar completamente a realidade de nossa situação atual. Não podemos escapar do deserto correndo de volta para o Egito. Não podemos apressar nossa saída da fornalha, tentando pular etapas no processo de refinamento de Deus. Devemos estar totalmente presentes em nosso isolamento, permitindo que Ele faça seu trabalho completo em nós. Como Tiago 1, versículos 2 a 4, nos instrui: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Tenha a perseverança a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Note a frase crucial: tenha a perseverança a sua obra completa. Há um trabalho que está sendo realizado em você através de sua solidão atual, sua luta presente, seu isolamento doloroso. Permita que esse trabalho seja completado. Não resista. Não tente escapar prematuramente. Permita que o isolamento faça seu trabalho completo em você, para que quando a transformação vier, seja total e duradoura. Segundo, precisamos manter nossos olhos firmemente fixos em Jesus, não em nossas circunstâncias. Em Hebreus 12, versículo 2, somos exortados a correr a carreira, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Não o gozo presente, mas o gozo futuro. Ele viu além da dor atual para a glória futura, além da rejeição momentânea para a reconciliação eterna. E assim devemos fazer nós. Não fixe seus olhos na solidão de hoje, na rejeição atual, no isolamento presente. Fixe seus olhos em Jesus, no propósito pelo qual você está passando por esse vale, no testemunho que está sendo formado através de sua experiência. Terceiro, devemos guardar nossos corações contra a amargura, que é a maior ameaça ao processo transformador de Deus. Hebreus 12, versículo 15, nos adverte: atentai para que ninguém se prive da graça de Deus, para que não brote alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. A amargura é como um veneno que pode transformar o potencial de testemunho em tragédia. Ela pega a mesma dor que poderia ter sido transformada em ministério e a converte em ressentimento que afasta as pessoas em vez de atraí-las. A amargura pega a mesma rejeição que poderia ter produzido compaixão e a converte em suspeita e isolamento autoimposto. Se você sente os primeiros sinais de amargura brotando em seu coração, aquela tendência de questionar os motivos de todos, de esperar sempre o pior das pessoas, de nutrir ressentimentos passados, leve-os imediatamente ao pé da cruz. Confesse-os abertamente a Deus. Peça-lhe para substituir a amargura pela graça, o ressentimento pelo perdão, a suspeita pela esperança.
É apenas quando nossos corações permanecem tenros e abertos, mesmo em meio à rejeição e à dor, que Deus pode verdadeiramente transformar nossa solidão em uma plataforma para o ministério. Quarto, precisamos adotar uma postura de gratidão, mesmo no meio do vale. Paulo nos instrui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que não diz por tudo, dai graças, mas em tudo, dai graças. Você não precisa agradecer a Deus pela rejeição, pela dor, pelo isolamento em si. Mas mesmo no meio dessas experiências difíceis, você pode encontrar razões para a gratidão, pela presença de Deus com você no vale, pela promessa de sua fidelidade, pelo propósito maior que Ele está tecendo mesmo através de suas experiências mais dolorosas. A gratidão muda nossa perspectiva. Ela nos eleva acima de nossas circunstâncias imediatas e nos permite vislumbrar o quadro maior do que Deus está fazendo. Ela neutraliza o veneno da autocomiseração e cria espaço para a esperança florescer. Uma prática que muitos despertos acham útil é manter um diário de gratidão durante tempos de isolamento. Todos os dias, não importa quão escuro pareça, escreva pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. Pode ser algo tão simples quanto um raio de sol entrando pela janela, uma mensagem gentil de um amigo, ou a própria promessa de Deus de que Ele nunca a abandonará. Com o tempo, essa prática simples começa a reorientar seu coração. Ela o treina para procurar a bondade de Deus mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras e, gradualmente, transforma seu isolamento de um lugar de desespero em um lugar de encontro com Deus. Quinto, devemos começar a ministrar a partir de nossa ferida antes mesmo que ela esteja completamente curada. Isso pode parecer contraintuitivo. Certamente precisamos de um período de cura e restauração após experiências traumáticas. Mas muitas vezes esperamos uma cura completa, uma restauração total, antes de estarmos dispostos a compartilhar nossa história ou estender a mão para ajudar outros que estão sofrendo. A verdade é que algumas feridas nunca se curam completamente nesta vida. Algumas cicatrizes permanecerão conosco até que recebamos nossos corpos ressurretos. E ainda assim, é frequentemente a partir dessas próprias feridas, não totalmente curadas, que nosso ministério mais poderoso flui. Jesus, em seu corpo ressurreto, ainda carregava as marcas dos cravos em suas mãos e a ferida da lança em seu lado. De fato, foi precisamente através dessas feridas que Tomé finalmente chegou à fé. As feridas de Jesus, mesmo após sua ressurreição, tornaram-se o ponto de conexão para um discípulo que lutava com a dúvida. E assim pode ser com você. Suas cicatrizes, suas feridas ainda sensíveis, suas áreas de dor contínua, todas elas podem se tornar pontos de conexão para pessoas que precisam saber que você realmente entende por onde elas estão passando. Não espere até que sua jornada pelo Vale da Solidão esteja completamente concluída antes de começar a estender a mão para outros que estão alguns passos atrás de você na mesma estrada. Ofereça a eles o conforto que você recebeu, compartilhe com eles as lições que você aprendeu, aponte-os para as promessas que sustentaram você. Fazendo isso, você descobrirá uma verdade surpreendente. Ministrar a partir de sua ferida frequentemente acelera sua própria cura. Há algo profundamente terapêutico em usar sua dor para o propósito redentivo de aliviar a dor de outra pessoa. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Há uma história comovente de uma mulher que perdeu sua única filha em um trágico acidente. Por anos, ela lutou com uma dor tão profunda que mal conseguia funcionar. O isolamento de seu luto parecia um poço sem fundo do qual ela nunca escaparia. Um dia, ela ouviu sobre um grupo de apoio para pais enlutados em sua comunidade. Relutantemente, ela compareceu a uma reunião, não esperando muito alívio,
mas desesperada por qualquer coisa que pudesse diminuir a dor esmagadora. Enquanto se sentava ouvindo outros pais compartilharem suas histórias de perda, ela percebeu algo. Aqueles cujos testemunhos mais a tocavam, aqueles que pareciam oferecer o conforto mais genuíno, não eram os que haviam superado completamente sua dor ou que tinham todas as respostas teológicas arrumadas. Eram aqueles que ainda carregavam sua dor, mas haviam aprendido a carregá-la com graça. Aqueles que haviam, de alguma forma, encontrado um propósito em meio à sua perda. Inspirada, ela começou lentamente a compartilhar sua própria história. A princípio, era quase impossível falar sobre sua filha sem se desfazer em lágrimas. Mas, com o tempo, ela descobriu que cada vez que compartilhava, a carga se tornava um pouco mais leve. Cada vez que sua vulnerabilidade criava um espaço seguro para outro pai enlutado, ela sentia um vislumbre de propósito emergindo das cinzas de sua perda. Hoje, 15 anos após perder sua filha, ela lidera um ministério nacional para pais que perderam filhos. Ela ainda chora quando fala sobre sua menina. A dor nunca desapareceu completamente, mas agora é uma dor com propósito. Uma ferida que se tornou uma porta através da qual milhares de pessoas encontraram consolo e esperança. O que parecia ser apenas sofrimento sem sentido, isolamento insuportável, foi transformado em um testemunho poderoso que continua a impactar vidas todos os dias. Não é coincidência, é propósito. O que parece perda é preparação. Existe um paradoxo divino no coração do Evangelho. É através da morte que a vida vem. É através do quebrantamento que a plenitude é encontrada. É através da perda que o verdadeiro ganho é descoberto. É através da rendição que a vitória é assegurada. Jesus o expressou desta forma: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12:24. O isolamento, a solidão, a separação que você sente agora, este é o processo de morrer para o grão de trigo. É doloroso, é solitário, frequentemente parece sem sentido, mas se você confiar no agricultor, se você permanecer no solo onde ele o plantou, se você suportar o processo de morte para o eu, uma colheita está vindo que você não poderia ter imaginado. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Há ainda um aspecto final desta transformação divina que precisamos entender. Para os despertos, o testemunho que emerge do isolamento frequentemente tem um alcance e impacto que transcende o que teríamos escolhido para nós mesmos. É natural querer que nosso testemunho alcance aqueles que nos rejeitaram, que nosso ministério impacte especificamente as pessoas ou comunidades que nos causaram dor. Muitas vezes, entramos no processo de recuperação e transformação com a esperança secreta de que um dia voltaremos triunfantes para mostrar àqueles que nos feriram o quão errados eles estavam. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, frequentemente dirige nosso testemunho emergente para cantos completamente diferentes do que esperávamos. O impacto de nossa história, o alcance de nosso ministério, frequentemente se estende muito além dos estreitos limites que teríamos escolhido. Pense em José novamente. Se ele tivesse ditado o roteiro de sua própria vida, ele provavelmente teria imaginado um retorno triunfante a Canaã, talvez como um mercador rico ou oficial egípcio, capaz de confrontar seus irmãos a partir de uma posição de força. Mas Deus tinha algo muito maior em mente: a preservação de toda uma região durante uma fome devastadora, a salvação não apenas de seus irmãos, mas de incontáveis outros que teriam perecido sem sua sábia administração. O testemunho de José se estendeu muito além das fronteiras de sua família, muito além dos limites de seu próprio povo, para impactar nações inteiras. Não foi o que ele teria escolhido, mas foi infinitamente mais impactante. E assim pode ser com você.
o testemunho que emergirá de seu isolamento atual, o ministério que nascerá de sua solidão presente, pode alcançar pessoas e lugares que você nunca teria considerado, impactar vidas que você nunca teria encontrado no curso normal dos eventos. Esteja aberta para isso. Não tente definir ou limitar antecipadamente o alcance e impacto de seu testemunho. Permita que Deus dirija o rio de sua graça, que fluirá através de sua vida para quaisquer terras sedentas que Ele escolher. Há uma mulher, cujo ministério conheço, que experimentou abuso devastador quando criança. Por anos, ela lutou com o trauma, a vergonha e o isolamento que vieram com essas experiências. Quando finalmente começou a experimentar cura e restauração, ela naturalmente assumiu que seu testemunho seria direcionado principalmente para outras sobreviventes de abuso em sua própria cultura e contexto. No entanto, através de uma série de eventos aparentemente acidentais, ela foi convidada a compartilhar sua história em uma conferência internacional focada em trabalho com refugiados. Relutante e insegura de como sua história poderia ser relevante, ela aceitou. Para sua surpresa, seu testemunho ressoou profundamente com trabalhadores que atendiam refugiados traumatizados pela guerra. Eles reconheceram em sua jornada de cura princípios que poderiam aplicar ao trabalhar com pessoas de culturas completamente diferentes, enfrentando traumas de natureza completamente diferente. Hoje, seu ministério se estende por 5 continentes. Seu testemunho pessoal de cura moldou protocolos de tratamento para refugiados em alguns dos cantos mais conturbados do mundo. O alcance e impacto de seu ministério transcendeu dramaticamente qualquer coisa que ela poderia ter imaginado ou planejado para si mesma. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. E o que parece solidão hoje está sendo transformado em um testemunho cujo alcance você ainda não pode imaginar. Então, querida despertada, querida escolhida de Deus, como você navega pelo vale da solidão, lembre-se destas verdades. Seu isolamento não é um acidente. É um ingrediente essencial no plano de Deus para a sua vida. Sua solidão não é punição. É preparação para um propósito maior do que você pode ver agora. Sua separação daqueles que não entendem seu chamado não é rejeição. É proteção e formação para um ministério que será fortalecido, não enfraquecido, por suas experiências atuais. Abrace o processo. Confie no oleiro que está moldando o vaso. Descanse na certeza de que o mesmo Deus que começou essa boa obra em você é fiel para completá-la. E enquanto você espera no vale, enquanto atravessa o deserto, enquanto suporta a fornalha, lembre-se constantemente: o que parece perda é preparação. Não é coincidência, é propósito. O que agora parece solidão, será testemunho. E quando chegar o tempo perfeito de Deus, tudo fará sentido. As palavras do salmista em Salmos 30, versículo 5, nunca foram mais verdadeiras do que para os despertos que atravessam o vale da solidão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua manhã está chegando, querida alma, e quando ela chegar, você verá que cada lágrima, cada momento de separação, cada experiência de isolamento foi cuidadosamente tecida no tapete mais belo, um testemunho de transformação que proclamará a grandeza e a fidelidade de Deus de maneiras que você nunca poderia ter imaginado. O que agora parece solidão será testemunho. E esse testemunho, nascido no cadinho de sua própria experiência, tocará vidas, curará corações e transformará destinos de uma forma que nenhum testemunho de segunda mão jamais poderia. Porque há poder em um testemunho autêntico. Há autoridade na voz de alguém que verdadeiramente caminhou pelo vale e emergiu não apenas sobrevivente, mas transformada. Então, aguente firme. Continue esperando. Continue confiando.
E saiba, além de qualquer dúvida, que o Deus que a levou para este vale de solidão é o mesmo Deus que a conduzirá em triunfo quando o trabalho de preparo estiver completo.